Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão, aqui trazendo mais um vídeo do pessoal do Sport TV falando sobre o jogo do ano, hein? Uma possível final de pontos corridos. Que jogão que vai ser, pessoal? Comenta aí embaixo qual vai ser o placar desse jogo. Vamos para mais uma vitória do nosso Verdão. Compartilhe esse vídeo para seus amigos e grupos de palmeirense e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Avante palestra! Mas enfim, amigo, a gente pode até botar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro, porque o destaque da rodada é esse confronto na briga pela liderança, até para lembrar matematicamente qual é a situação do campeonato nesse momento. O Palmeiras é líder com 3 pontos a mais que o Flamengo. Os dois têm 2 partidas a menos em comparação às equipes que já fizeram os 28 jogos, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo, que aparece em terceiro lugar. E uma partida a mais, né? Perdão. Eu falei duas. Eu falei que tem 2 partidas a menos. Os dois têm uma partida. Ficou comigo. Vou corrigir, falar direitinho. Os dois, Palmeiras e Flamengo, ambos têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e outras equipes que já fizeram 28 jogos na tabela. Agora ficou claro, tem 27, um a menos que 28. E além disso, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo, o segundo colocado, o que significa que ainda que perca um jogo, continuaria. E o Flamengo vença no caso do confronto direto de domingo, por exemplo. O Flamengo vencendo a partida, ele vai a 61 pontos, mas o Palmeiras ainda tem uma vitória a mais. Continuaria líder da competição, faltando 10 jogos, as 9 rodadas e essa partida atrasada do campeonato. Mas não é só a questão matemática, né? Tem uma questão do enfrentamento direto, tem uma questão do contexto do desafio dessa partida e até de um tirar ponto do outro, né? É difícil ver as duas equipes perderem no campeonato, perderem, né? Então, Coutinho, tem algo também, né, do futebol, do entretenimento que circunda esse jogo, que pode, de fato, ou definir ou mudar os rumos desse campeonato. Pode. Primeiro, boa noite a você, Camila, Bené, ao Gonza, pessoal de casa. Eu até falei sobre isso essa semana aqui já no Sport TV. Eu estava fazendo uma comparação com a pontuação das duas equipes no primeiro turno, nas 9 primeiras rodadas, e elas são idênticas do segundo turno. O Flamengo fez 18 pontos em 9 jogos, o Palmeiras fez 22 pontos em 9 jogos também no primeiro turno. A coisa começa a mudar exatamente nessa rodada lá no primeiro turno. O Flamengo ganha o Palmeiras fora de casa e na rodada seguinte bate o Fortaleza no Maracanã, o Palmeiras perde para o Cruzeiro no Mineirão. Mesmo se o Flamengo vencer, a situação do campeonato é outra, é diferente. O jogo do Palmeiras com o Cruzeiro dessa vez é em casa e o Flamengo vai pegar o Fortaleza fora de casa, numa situação desesperadora lutando contra o rebaixamento. Um gramado que é muito ruim, todo mundo que está indo lá está reclamando bastante. Por mais que a torcida do Flamengo talvez se apegue um pouco a isso, é inegável que nesse momento do campeonato, para o título, o Palmeiras ele está na frente. Não só pela questão de pontuação, mas pelo futebol que tem jogado nos últimos 2 meses. O Flamengo jogou mal nesse período? Não, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo teve uma queda de produção recente, voltou a jogar bem contra o Botafogo e se espera que ele retome, né, a regularidade em alto nível. Quer dizer que o Palmeiras vai jogar bem todo o jogo até o final do ano? Não sei, é bem difícil. O Palmeiras já está jogando bem há 2 meses e achando soluções assim com muita facilidade. Então acho que esse jogo ele marca o pontapé inicial da reta final do campeonato e vai deixar algumas perguntas no ar. Essas perguntas serão respondidas, infelizmente, até dezembro só. Ele ajuda a definir, ele encaminha muita coisa? Sim. Mas acho que nada é definitivo, nem se o Palmeiras vencer o Flamengo no Maracanã. O que aconteceria em caso de vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, né? Abrir 6 pontos de vantagem com 3 vitórias a mais. Então o Flamengo precisaria de 3 rodadas para tirar essa diferença, porque não bastaria igualar a pontuação do Palmeiras. Então, imaginando, né, faltando 10 jogos para cada um, em 3 rodadas o Flamengo precisaria disso, ou seja, o Palmeiras teria um caminho mais tranquilo, mas estou com vocês. Eu acho que é muito difícil a gente ter alguma definição, até porque os times também vão conviver com algumas baixas, uma delas relevante para o Palmeiras, inclusive, para esse jogo de domingo. Vamos colocar no papo, então, os setoristas, a Luísa Sá, que cobre o Flamengo, e o Thiago Ferri, que cobre o Palmeiras, para a gente já começar a destrinchar essas duas equipes, saber como é que chegam os times de Felipe Luiz e Abel Ferreira, começando com o lado mandante. Luísa, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. O Flamengo montando essa equipe para tentar vencer mais uma vez esse confronto direto, dessa vez jogando no Maracanã. Bem-vinda. Todo mundo tá na mesa. Boa noite, Ferri, também, que tá do outro lado aqui.
Bom, o Flamengo tem boas notícias e más notícias para esse jogo. O Saul treinou hoje com um grupo, mas ainda não está certo. O Flamengo vai tentar até o último minuto ter o Saul, muito provavelmente no banco de reservas. Ele não vinha treinando com o elenco nessas últimas partidas, por fora do clássico. Então, para ele ser titular, a probabilidade é bem baixa. Então, o Flamengo tenta preparar para ter o Saul pelo menos no banco de reservas. Mas, por outro lado, tem o retorno do De La Cruz e do Alan, que desfalcaram o Flamengo nesse jogo contra o Botafogo por conta do gramado sintético, né? E aí hoje eles já treinaram integralmente com o grupo, devem estar à disposição do Felipe Luiz. O Danilo e o Wallace também voltam de suspensão. E o Pulgar é o grande favorito nesse momento para ser o titular nesse meio-campo. Ele retornou depois de 3 meses da lesão que ele teve, que passou por cirurgia e tal, retornou no clássico, e aí retornou bem, jogou alguns minutos consideráveis. O Felipe aprovou bastante esse retorno dele, e aí ele tem boas chances de começar essa partida decisiva contra o Palmeiras. O Flamengo, que tinha 5 jogadores pendurados para esse jogo e saiu ileso, nenhum deles tomou cartão no clássico. Então, essas são as novidades. O desfalque confirmado do Flamengo é o Everton Cebolinha, que tem uma lesão no quadril, pelo menos 3 semanas fora aí, até o Cebolinha voltar. Cebolinha que voltou, participou da jogada do gol e se machucou logo em seguida, enfim. Vinha conquistando espaço, vinha treinando bem, mas teve esse problema, então vai ficar um tempinho fora aí. Mas essas são as novidades do Flamengo, que hoje teve um dia agitado, né, de manhã no treino no Ninho do Urubu, mas essas são as novidades do treino. Infelizmente perdemos Everton aí para essa partida, então possivelmente vai ter a estreia de Carlos Miguel, né? Tá um boato aí de flamenguistas que Andreas Pereira não joga, não sei porquê, até agora eu não vi nada, né? Mas pelo menos 2-0, vamos quebrar esse tabu lá no Maracanã depois de muito tempo. Então já deixe seu like, comenta aí o que você acha desse vídeo. Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Saber um pouquinho do lado do Palmeiras também, Thiago Ferri, se para o Flamengo, né, a ausência de um reserva, como já adiantou o Bené, o Palmeiras vai ter a ausência de um titular importantíssimo, né, amigo? Boa noite para você, bem-vindo aqui ao Tá Na Área. Boa noite, Camila. Boa noite, Bené, Coutinho, Gonza, Luísa, todo mundo que nos acompanha no Tá Na Área. Pois é, o Palmeiras vai ter um desfalque raro, né, de se ver. O Palmeiras não vai ter o Everton contra o Flamengo. Ele sofreu uma fissura em um osso da mão direita. É uma preocupação. O Palmeiras vai fazer um tratamento conservador com ele, não vai passar por cirurgia. Ele já está com a mão imobilizada, está trabalhando ali, mantendo a parte física, né, na academia de futebol, mas não vai conseguir jogar contra o Flamengo. O Everton até falou, espero que alguns dias esteja de volta, mas não deve ser algo tão rápido assim. Deve levar algumas semanas ali, de repente pouco mais de um mês, e aí o plano do Palmeiras é que ele ainda esteja apto a jogar nessa temporada 2025. Mas, pelo menos nessa sequência agora de jogos importantes, esse duelo com o Flamengo no Maracanã e também Libertadores da América, o Palmeiras vai jogar a semifinal contra a LDU, vai ser um outro goleiro. E aí tem Carlos Miguel e Marcelo Lomba na disputa. O Lomba foi quem jogou nas únicas 4 partidas em que o Palmeiras não teve o Everton à disposição nessa temporada, quando o Palmeiras poupou o Everton, ele jogou 58 jogos, o Lomba jogou outros 4. Desde que o Carlos Miguel chegou, o Everton fez todas as partidas, não ficou fora. Agora há essa disputa, diria que tem uma boa chance do Carlos Miguel fazer sua estreia pelo Palmeiras, pegar essa sequência aí. Vamos lembrar que o Carlos Miguel é um goleiro que o Palmeiras investiu 6 milhões de euros, é o goleiro mais caro da história do Palmeiras. Então, ele pode ser o titular agora nessa sequência, diante da ausência do titular, o Everton. Além disso, o Palmeiras deve ter outras novidades. Uma boa notícia de que o Kelvin, que está fora desde o jogo com o River Plate pela Libertadores, está praticamente recuperado de um trauma no pé, participou do treino que acabou agora há pouco na academia de futebol. O Palmeiras treinou nessa tarde na academia de futebol e o Kelvin participou desse trabalho. Além disso, Gustavo Gomes, que não voltou a tempo do amistoso com o Paraguai para enfrentar o Bragantino, também está à disposição, pode ser uma novidade. E os 3 convocados que foram para o jogo contra o Bragantino, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, perdão, e o próprio Gustavo Gomes, né? Essas podem ser as novidades do Palmeiras para esse jogo com o Flamengo. Então, 3 convocados que estão de volta, Kelvin se recuperando pode de repente ir para o banco de reservas, e a mudança no gol, obrigado o Abel Ferreira a fazer essa troca por conta da lesão do Everton. Quando o Abel já esperava comemorar o retorno do time completo, essa baixa inesperada, né, Gonza? Do Everton, que acho que nessa temporada talvez tenha tido uma das falhas mais significativas com a camisa do Palmeiras, que foi na Copa do Mundo de Clubes, no jogo contra o Chelsea. Mas mesmo assim tem um ano de 2025 quando a gente consegue apontar vários momentos em que ele foi importante para o Palmeiras ganhar pontos, inclusive no Campeonato Brasileiro. Se a gente lembrar, no primeiro turno ele defende um pênalti contra o Fortaleza no Castelão, no último lance do jogo, só para exemplificar como esse jogador segue sendo importante. E agora o Abel tem 2 opções bem distintas, né? Eu acho que o Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado que o Palmeiras pensou para o futuro. Ele tem 27 anos, é um jogador que
né, na carreira até hoje não foi titular absoluto no futebol brasileiro, foi durante pouco tempo no Corinthians, até ir ao futebol inglês no Nottingham Forest, e tem o Marcelo Lomba, um jogador veterano, inclusive mais velho que o Everton, que é um cara que está acostumado também a mais momentos assim, por mais que no Palmeiras também seja reserva. Claro que o Abel sabe muito bem o que fazer agora. E é isso aí, galera, esperando ansiosamente por esse grande jogo que vai ser amanhã. O Brasil inteiro vai parar, o mundo inteiro vai parar para assistir esse grande clássico que está tendo no futebol brasileiro, os dois melhores times do Brasil, hein? Então, pessoal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. E fica aí que no final do vídeo vamos ter mais um vídeo no nosso canal Marcelo React Verdão.